Shalom Aleichem, como vai você, meu amado irmão, minha amada irmã? Que o Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Yeshua. O nosso vídeo de hoje tem por título Tornando o Incomum Comum. Esse vídeo, na realidade, ele nasceu de uma ministração que foi feita pela minha esposa Dolores, que ao longo da nossa caminhada, ela tem se tornado também a inspiração em tudo aquilo que eu faço. Eu dedico a Yeshua e a ela, este vídeo, que também é um artigo, tá? Que será postado juntamente com ele no nosso canal do YouTube. Você pode assistir o vídeo e depois ler o artigo, ok? Vamos lá então? O que significa ser incomum? Significa dar um valor especial a algo que é precioso e fundamental para o nosso viver diário. O salmista fala para a gente sobre uma situação muito complexa que acometeu os filhos de Israel no tempo da sua peregrinação pelo deserto. E ele usa as seguintes palavras para relatar o que ocorreu com o povo de Israel. Dividiu o mar e os fez passar por ele, e fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda noite como um clarão de fogo. Vendeu as penhas do deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, fez correr águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Tentaram a Elohim nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Elohim e disseram: poderá Elohim porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Eterno os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e também subiu o furor contra Israel, porquanto não creram em Elohim, nem confiaram na sua salvação. Esse salmo descreve para a gente um pedacinho da caminhada do povo de Israel pelo deserto. E aqui a gente vê uma coisa muito preocupante, porque nós percebemos que depois de muitos milagres, desde o tempo em que eles saíram do Egito, as 10 pragas sobre os egípcios, depois a libertação do povo de Israel, esse milagre no mar, quando o Eterno divide o mar em 12 passagens, faz com que as águas parassem como se tivessem paredes ao redor do povo, e eles são guiados por uma nuvem, depois por um clarão de fogo. O Eterno fez coisas assim tremendas com o povo, e mesmo assim esse povo murmurou, e mesmo assim esse povo insistia em duvidar do Eterno. Por que isso aconteceu? Tá? Então, nos versos 19 e 20 desse capítulo 78 de Salmo que citamos, nós temos uma ação de provocar a ira do Eterno. Há um ingrediente muito pesado aqui presente, que é a incredulidade. E isso não pode estar presente no meio do povo do Eterno. Amados, você imagina que depois de muitos milagres acontecerem, de situações em que os céus e a terra se encontram, passa a haver no povo de Israel, ou em meio ao povo de Israel, não vou dizer que sejam todos, mas pessoas começam a se levantar com palavras de incredulidade. E qual o motivo? No deserto, Israel passa a ter o Eterno como seu vizinho, pois ele vai habitar no meio do seu povo através do tabernáculo, e isso torna alguém comum. A presença dele entre o povo faz com que eles se acostumem com isso. Agora você imagina o Eterno descendo, a presença dele estando entre o povo, com uma coluna de fogo à noite, com uma nuvem de dia, fora o tabernáculo,
fora a arca, os elementos que continham nela, os demais elementos do tabernáculo, fora os milagres que aconteciam periodicamente ali no deserto. Então, de repente, para eles, o Eterno se tornou alguém comum. É meu vizinho, ele mora aqui pertinho de mim. Ali, ó, se a gente andar aqui por essas tendas, ali na frente tem um tabernáculo, o Eterno está ali. Para eles, então, não havia mais aquele ingrediente do espetacular, aquela coisa do uau, o Eterno está entre nós. Para eles era assim, está ali, ó, o tabernáculo, o Eterno está ali. O Eterno deixou de ser para eles aquele elemento de conexão dos céus com a terra, aqueles elementos que tinham ali. E a presença do Eterno através disso já não inspirava no coração deles temor e tremor. Essa postura de se acostumar é muito comum. Nós temos essa tendência de não valorizar mais aquilo que está próximo, acessível a nós. E nem sempre isso é bom, porque às vezes a gente desvaloriza o que tem valor. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. E não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo as pessoas são assim, o ser humano ele é assim. Nós temos às vezes acesso a coisas tão fantásticas, tão sobrenaturais, tão tremendas, mas com o dia a dia, com o passar do tempo, aquilo para nós se torna comum. E nós deixamos de valorizar aquilo, porque aquilo que é para outras pessoas algo assim tão extraordinário, para a gente é comum. E quando você conta para alguém, olha, eu estive em tal lugar, a pessoa fala, nossa, que legal! Mas lá não tem nada de interessante assim. Como não tem? Você imagina a reação das pessoas que desejam algo que você tem, que para você já é comum, mas para aquela pessoa é a realização de um sonho. Era assim a presença do Eterno. Quantos povos gostariam de ter a presença do Eterno entre eles? E Israel teve isso. E eu e você hoje temos a presença dos céus entre nós através do Espírito Santo, e muitos a consideram comum. E não damos mais valor para isso. Situações incomuns num lugar comum. Vamos ler Lucas aqui? Olha que legal esse texto aqui. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Olha que coisa interessante isso. Será que eu e você conseguimos entender o que é que está acontecendo aqui nesse texto? Vamos lá. Esse texto nos mostra algo surpreendente. 2 grandes profetas de renome em Israel, Elias e Eliseu, eles fizeram um grande milagre na vida de 2 pessoas que eram estrangeiras, ou seja, que não habitavam em Israel. A pergunta é, por quê? A resposta é clara. Os israelitas não consideravam esses profetas como homens incomuns, diferenciados na sua geração. E por isso não buscavam neles o alívio para suas dores, não buscavam as respostas ali. No judaísmo nós temos uma expressão, tzadik hador, o justo dentro de uma geração. E Elias e Eliseu certamente podem ser considerados assim, justos nas suas gerações. Assim como Abraham, assim como Moshe, assim como Jacó, assim como outros, podem ser considerados como tzadik hador. Agora, o que fere a gente, o que deixa a gente incomodado é por que os estrangeiros vieram e as pessoas que estavam ali não valorizaram a vida destes 2 profetas. Eles têm que ser enviados a uma viúva em Serepta de Sidom, para que aquela mulher recebesse grandes milagres da vida dele. E Eliseu, veio até Eliseu um camarada chamado Naamã, o sírio. Para quê? Para conseguir a cura.
da lepra. E aí eu pergunto para você, será que isso está acontecendo hoje? Será que nós não valorizamos mais aquilo que está fora do que aquilo que está dentro? Vou dar um exemplo para você muito comum. Vou dizer uma coisa para você, se você chega e fala assim, alguém chega e diz assim, fulano, vamos para tal lugar porque vai vir um pregador dos Estados Unidos. Aí você vai animado, você fala assim, nossa, vai vir um pastor americano ou um missionário americano para pregar. Aí quando você pega a mensagem dele, quando ela é traduzida, você fala assim, não tem nada demais nessa mensagem. Mas porque era um americano, é um canadense, é um japonês, é um coreano, é um estrangeiro. As pessoas vão porque para elas aquilo é incomum. Mas a mensagem que aquele homem está pregando é uma mensagem comum. Os pregadores brasileiros às vezes pregam até melhor do que eles e com mais unção do que eles, mas não são valorizados porque nós os consideramos pessoas comuns. No caso das viúvas que havia em Israel, nenhuma delas consulta o profeta buscando socorro no momento de angústia. Por isso Elias é enviado a uma viúva estrangeira, que ele vai ali fazer um grande milagre e leva para longe a fama do Deus de Israel. Olha só que coisa inteligente, isso aqui é uma coisa muito intrigante. Tanta viúva em Israel e nenhuma delas foi até ele. Engraçado isso. Engraçado que um profeta não é procurado na sua própria terra. E Yeshua disse isso. Com outras palavras, ele disse, o profeta não tem honra na sua própria terra. E quantas vezes os profetas, pessoas ungidas pelo Todo-Poderoso, tendo uma unção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo forte sobre si, não são procuradas. Ou melhor, são desprezadas aonde elas estão. Para aquelas pessoas ali, isso é comum, se torna alguém comum. E quando entregam a profecia para aquela pessoa, fala assim, é o fulano, é aqui da nossa igreja, é o profeta dali, eu conheço ele, conheço a família dele, é só o fulano. A mesma coisa aconteceu com Eliseu, né? Porque Naamã veio até Eliseu por um detalhe, porque uma serva da mulher dele, que era uma garotinha judia, tinha falado que tinha um profeta que era capaz de limpar a lepra dele. Quais são as implicações que isso tem no nosso dia a dia? São muitas, eu vou citar uma principal. Os sidônios tiveram a oportunidade de ter em seu meio, no caso da mulher, né? Um profeta judeu que levou a uma mulher, entre eles, a solução de um grave problema que a salvou da morte. Então, veja que coisa interessante. Um profeta judeu vai até Sarepta de Sidom e ali resolve um problema que ocasionaria a morte. A fama do Eterno fica ali. Segundo as palavras daquela mulher, que ela estava colhendo madeira para fazer o fogo e assar nele a única farinha com azeite que tinha para si e para seu filho, então ela esperaria a morte. Qual é a reação do profeta? Faz o seguinte, faz para mim primeiro, eu quero comer um bolo desse aí, você faz para mim. E a palavra que ele deu em cima disso foi, porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Eterno dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Eterno que falara pelo ministério de Elias. Engraçado, o judeu profetizando para o gentil, e o gentil crendo, e sendo participante de um grande milagre. Meu pai,
Isso sim é incomum. Isso sim é algo que a gente deve se espantar, falando, puxa vida, não tinha uma viúva em Israel para crer nisso? Não tinha alguém dentro de Israel para receber esse milagre? Meu Pai! E muitas vezes acontece conosco, nós temos dentro das nossas congregações, dentro das nossas igrejas, homens e mulheres ungidos, e o povo não dá ouvido. Às vezes dentro da própria família, e nós não damos ouvidos. Nós achamos que, não, é mais um, é uma pessoa conhecida, então eu não dou crédito para isso. Às vezes dentro da própria casa não se dá crédito, tem que chegar uma outra pessoa e dizer o mesmo que aquela pessoa disse, para que as pessoas possam dar crédito. E, infelizmente é assim que funciona. E aqui houve um milagre de multiplicação. Não, o azeite e a farinha se multiplicaram dentro dos seus recipientes. Ou seja, há um milagre esperando por alguém. Mas para que o milagre ocorra, é preciso que o profeta abra a boca. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quando o profeta abrir a boca, você vai crer? Ou vai considerá-lo alguém comum? Novamente eu faço a pergunta: não haviam viúvas necessitadas em Israel? Sim, com certeza haviam. Por que não buscavam o profeta? De novo eu quero falar. A presença do profeta ali fazia o lugar tão comum que eles não mais buscavam a solução de seus problemas. Então, a ação do Eterno não podia alcançar aquelas pessoas, porque as pessoas consideravam o profeta alguém comum. Eu não sei se você sabe, mas nenhum profeta é comum. Todo profeta tem uma unção, uma conotação assim totalmente diferente. O mesmo aconteceu com Eliseu, porque Eliseu, no caso dele, tinha muitos leprosos em Israel, só que eles necessitavam da cura da alma, para que isso se manifestasse também fisicamente. Mas nenhum deles procura Eliseu, e por isso eles não se beneficiam por algo que está ao seu alcance, que é a cura. Você entendeu isso? Tem algo, tem as suas coisas estão ao seu alcance, estão próximos de você, e você não está sendo curado porque você não quer. Você não está recebendo a bênção porque você não quer. Porque você está olhando para uma situação e achando que aquilo tudo é comum. Um profeta, ele é um ser diferenciado. Eu estou falando dos verdadeiros profetas, por favor, não me entenda mal. Um verdadeiro profeta é um ser diferenciado na terra. É alguém que carrega a conexão dos céus e da terra. E a gente tem que ficar atento para as palavras dessa pessoa, porque ele pode dizer alguma coisa que vai mudar a nossa vida. E via de regra, não é assim que nós agimos. Vamos continuar falando sobre lugares incomuns, tá? Ou o que é um lugar incomum? Existem lugares na terra que são incomuns, mas que com o tempo tornam-se comuns. Vamos falar um pouco sobre o Beit HaMikdash, o templo. Quando Yaakov estava na sua viagem, que ele sai da sua casa e vai à casa de seus parentes para buscar abrigo, depois ele vai buscar uma família, a esposa, uma família, etc, etc. Ele para num lugar para descansar, tá? E ali ele vai dormir, tendo como travesseiro uma pedra, e ele tem um sonho. A conclusão a qual ele chega é impressionante, porque depois do sonho ele diz assim: acordado, pois, Yaakov de seu sono, disse: na verdade o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Elohim, e esta é a porta dos céus. Agora veja que um lugar que para outras pessoas não significa nada, e Yaakov ali tem uma experiência tão marcante, que ele diz que ali é a casa de Elohim, é o lugar onde o Todo-Poderoso mora na terra, ou um dos lugares onde ele mora na terra. E ele diz que ali é a porta dos céus, Sha'ar HaShamayim. Oh, que coisa linda! Então,
E Yaakov, neste momento, reconhece esse lugar. E segundo a tradição judaica, né, ele dormiu nesse lugar onde mais tarde seria o templo, o Beit HaMikdash. Então a gente tem que concluir que aquele lugar era especial, chegando a dizer que aquele lugar era a porta, o local de entrada para os céus. Falando de lugar, Makom em hebraico, segundo os rabinos, essa palavra Makom, ela está ligada ao Eterno, e o Eterno é chamado de Hamakom, o lugar. Ou seja, não importa onde você está, se o Eterno está com você, você está no lugar. Ele é o lugar para você. Ele se transforma na porta dos céus para você. Ele se transforma na casa de Elohim, onde você está. Ah, Rabino, mas isso significa que eu não tenho que congregar em lugar nenhum? Não. Você tem que congregar sim. Você precisa ir para uma congregação, para uma sinagoga, para uma igreja. Você precisa. Por quê? Porque a palavra diz, ó, quão bom e agradável é quando os irmãos sentam em união. É ali que o Eterno determina a bênção. Então, quando você está junto com outros irmãos, a bênção do Eterno vem, o óleo, que é a presença do Espírito Santo, vem, e ele vem descendo sobre você, até trazer plenitude para a tua vida. Mas isso só acontece porque existem lugares na terra que são incomuns, lugares que se tornam portais, onde o Eterno vem para poder tocar no seu povo. Lugares na terra conectados com os céus. Será que você não está num lugar desse e não está percebendo? Isso nos mostra que esse lugar onde a presença do Eterno está, em nossos dias, através do Espírito Santo, lógico, ele não deve ser considerado como comum, pois ali está a presença do Criador dos céus e da terra, o que faz desse lugar muito especial. Mas com o passar do tempo, né, tanto o templo em Jerusalém quanto os outros lugares onde a presença do Eterno está, acabaram se tornando comuns. A gente vê isso, irmãos, na história, né? Quanta gente vai para a igreja, vai para uma congregação, vai para uma sinagoga, e quando chega fala, nossa, esse lugar aqui é maravilhoso e tudo, e com o passar dos dias, às vezes poucos meses, já começa a considerar aquele lugar algo comum, e já não tem mais o mesmo mover, já não sente mais a presença do Espírito Santo ali, e ela começa a encontrar os defeitos daquele lugar, sendo que o defeito está nela. Quem precisa ser corrigida é ela, não é o lugar só abriga a presença, e a presença tem a função de mudar o nosso caráter e a nossa vida. Mas como nós consideramos esta presença que ali está? Algo comum? Se é algo comum, então nós estamos no lugar errado, porque nós devemos buscar um lugar onde nós possamos ter uma conexão com os céus, e que seja considerado sempre por nós como um lugar incomum. Isso, de certa forma, não invalida aquilo que é feito naquele lugar, mas faz com que aquelas pessoas que considerem o local como comum não desfrutem daquilo que está presente ali. Ou seja, tem gente que entra na igreja, na congregação, na sinagoga, e está aquele mover. O céu está descendo, estão acontecendo milagres, pessoas estão chorando, se arrependendo, e tem gente que olha para cima, olha para o lado e fala assim, o que está acontecendo com esse povo? O que está ocorrendo ali? Sabe por que uma pessoa dessa está assim? Porque ela já considera em seu coração e com as suas atitudes aquele lugar comum. Ela não vai poder participar da plenitude espiritual que está ali, porque ela já considera aquele lugar como uma presença que está ali para ela é indiferente. Por isso ela trata dessa forma aquele lugar. Lembrando-se que o Eterno é o lugar, e se ela visse esse lugar de uma forma diferente, ela entraria e desfrutaria desse mover. No templo,
havia o altar de sacrifícios, e algo muito interessante é dito sobre ele. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então aqui está dito que o altar santifica a oferta, então ele é também essencial ou especial dentro de um lugar especial. É justamente por isso, né, que as ofertas eram postas sobre o altar, porque aquilo que era comum tornava-se santificado e elevado de um plano material, físico, para um plano espiritual, e o Eterno aceitava aquilo como um ato de obediência da vida do ofertante. Eu queria que você pudesse entender que hoje, nas congregações judaico-messiânicas, nas sinagogas, nas igrejas, tem um local onde a palavra é anunciada que a gente chama de altar. Mas ao lado tem um local onde as ofertas são colocadas, os dízimos. E tudo isso, quando é feito com reverência, é feito com temor e tremor. Sabe por quê? Porque é ali que o físico, o material, ele é santificado e elevado até um outro plano. É ali que as coisas mudam. É dali que sai a transformação. É ali que a presença se manifesta. Então, a gente precisa olhar de novo para aquele lugar de uma forma especial. Não olhe com indiferença. Não olhe como se você estivesse indo para um encontro qualquer e olhe e diga assim: congregação, a igreja está suja, porque está assim, está assado. Não olhe assim, olha aquele lugar como a casa de Elohim, como um lugar de encontro, em que você se encontra com o Todo-Poderoso, e ali nesse momento há uma fusão, há uma conexão entre duas realidades: a realidade física, que sou eu e você, e a realidade espiritual através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que toca e transforma a nossa vida. Mas é só nesse lugar que isso acontece. Então, a gente precisa estar dentro desse lugar, com as nossas mentes ligadas ali, o nosso coração focado em tudo que vai acontecer ali. Porque a transformação, ela pode vir numa palavra de alguém. Às vezes você está cantando uma música e uma frase da música vem e invade a sua vida e te transforma. Muitas pessoas estão ali e as suas mentes e os seus corações, elas estão longe da presença do Eterno. Há uma prova muito cabal disso, que é o uso de equipamento eletrônico, celular, tablet e outras coisas, em meio ao serviço, em meio ao culto. Além das conversas desnecessárias, além da pessoa levantar para ir ao toalete, não sei quantas vezes, entendeu? Então, aí tem gente que vai e fica fora do recinto, conversando, batendo papo. Então, desprezar esse lugar comum, que a gente pode chamar de sagrado, equivale a dizer que a pessoa está ignorando a presença do Espírito Santo naquele lugar. E pouco importa o que está sendo dito ali pelos vasos que o Eterno está usando. Às vezes é o pessoal que está tocando e cantando, às vezes são pessoas que estão anunciando a palavra do Eterno, dando um testemunho, fazendo um relato de algo sobrenatural que o Eterno fez na sua vida. Quem age dessa forma, fica distante naquele lugar, não se preocupando com quem está ali, com o que está ali, torna esse lugar comum e não vai receber nada da parte do Eterno. Com certeza, do jeito que ela entrou, ela vai sair. Às vezes vai sair pior, mas não é por culpa do local e das pessoas que ali estão. A culpa está na própria pessoa, que acaba desprezando aquilo que é incomum. Novamente eu vou falar, ela torna aquilo comum. Yeshua, o incomum, será que Yeshua era considerado como um homem comum? Depende do lugar onde ele estava. Vamos ver o que as escrituras dizem sobre isso? Tem umas coisas bacanas aqui.
E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Chegando o Shabat, o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde ele vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Miriam, o irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Yeshua lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente sarou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava maravilhado da incredulidade deles. E rodeava as aldeias vizinhas, ensinando. Engraçado, isso aconteceu com o próprio Yeshua. Yeshua foi considerado alguém comum. Quando ele voltou para a sua pátria, ele chegou ali, a cidade onde ele nasceu, onde ele vivia com a família, né? A pessoa dizendo: de onde veio essa sabedoria? Onde é que ele aprendeu? Qual foi a yeshiva que ele frequentou mesmo? Como é que ele faz essas coisas maravilhosas? Como é que ele realiza tanto milagre? Esse camarada não é o carpinteiro, não? Ele não é o filho da fulana? Os irmãos dele não estão aqui entre nós? Era ele mesmo. Ele era o carpinteiro, o filho do carpinteiro, tá? Essa palavra carpinteiro em hebraico pode significar também construtor. Então eu queria dizer para você, ele era o filho do construtor do universo, e ele também atuava como construtor. Ele estava reconstruindo vidas, ele estava restaurando vidas, restaurando situações. E na cidade onde a sua família estava, as pessoas olhavam e diziam assim: esse cara é comum. Olha que impressionante. Ali ele não pôde fazer muitas coisas porque as pessoas não criam nele. Aqui tem o peso da incredulidade, da falta de emuná, a falta de confiança de que ele era o enviado dos céus. E Yeshua fica maravilhado da incredulidade deles. Por quê? Eles tinham tudo para receber. Ele dizia assim: uau, está aqui conosco esse homem maravilhoso, cuja Torá, cujos profetas falaram dele, ele está aqui entre nós. Puxa, a família dele está aqui, que bacana. Não, foi justamente o contrário. Yeshua teve que sair para outros lugares onde ele realizou muitos milagres e muitas maravilhas. Será que a história não está se repetindo? Por que será que nas igrejas, nas congregações, nas sinagogas, os líderes, quando estão pregando, quando estão orando, quando estão servindo ali ao Eterno, as pessoas pouco recebem deles? E quando saem ou quando chega alguém de fora, muito é feito. Será que esse espírito de incredulidade não tem invadido também o nosso meio? Por conta da desvalorização daqueles homens e mulheres que são colocados naquele lugar? Será que a gente não precisa rever essas coisas e olhar para o local onde nós frequentamos e para os nossos líderes como pessoas incomuns que foram enviadas pelo Eterno para trazer reconstrução, restauração às nossas vidas e nos reconectar novamente com o Todo-Poderoso? Eu acho que está precisando fazer um exame bem profundo em cada um de nós, para que nós possamos então voltar a dar valor para aquilo que tem valor. Então, o homem mais esperado da história, né, da humanidade, ungido, quando chega na sua cidade natal para exercer seu ministério, tem essa surpresa. Eles questionavam tudo. A procedência dele, a família dele, até a unção que estava sobre eles questionavam. Porque para eles, Yeshua era comum. Aproveitando, vou te fazer uma pergunta. Quem é Yeshua para você? Ele é alguém comum? Pense bem nisso. O motivo disso é porque eles conheciam a família de Yeshua, conheciam o próprio Yeshua e o desprezavam. Isso fica claro quando eles dizem assim: ele é o filho do carpinteiro? Ele é o carpinteiro? É. Porque eles conheciam todo mundo.
Então, para eles, os habitantes daquela cidade, ele era quem? Ninguém. Ele era o filho de Miriam, o irmão de Jacó, de Yosef, de Erudá. Era só alguém que estava ali, tinha sua família ali na cidade. Ele não era ninguém. Isso é muito perigoso, irmãos, porque nós estamos desvalorizando as coisas que o Eterno colocou nas nossas mãos e que são hiper, super valiosas. E nós damos valor àquelas coisas e àquelas pessoas que não têm o devido valor, ou um valor tão grande como nós estamos dando a eles, porque nós não os conhecemos. Sabe qual foi o maior erro dessas pessoas? Considerarem comum aquilo que sempre foi incomum. O erro não estava no Eterno, nos profetas e muito menos em Yeshua. As pessoas é que fazem comum algo que é extraordinário. Sabe por quê? Eles se acostumam com aquilo e não dão mais o devido valor. Você tem pessoas ao seu redor que são extraordinárias, você tem uma igreja, você tem uma congregação, você tem uma sinagoga que é extraordinária, mas você já não está mais dando valor. Para você está ficando tudo igual. Será que é? Isso acontece também, irmãos, com o Shabat. Nós sabemos da importância da santidade do Shabat. Só que após algum tempo a gente vai guardando esse mandamento. Então nós corremos o risco de considerar o Shabat algo corriqueiro, um dia como os outros. Não tem problema se eu fizer tal coisa, se eu for naquele lugar. Então, só que as escrituras, elas classificam o Shabat como um dia especial. Vamos ver então isso aqui? Vou citar 3 passagens aqui no livro de Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, o Shabat, ele é santo. Eu preciso considerá-lo como santo. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Porquanto abençoou o Eterno dia de Shabat e o santificou. O Shabat, além de ser santo, ele é abençoado. Ele carrega uma bênção para que eu e você possamos descansar nele. Entendeu? Portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Eu não sei se você percebeu o que esse texto está dizendo. Portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Se os outros não valorizam, se os outros não têm essa concepção sobre o Shabat, isso é problema de cada um. Eu e você precisamos ter a concepção de que o Shabat é um dia incomum, é um dia extraordinário, é um dia onde a presença do Eterno é mais acessível. Agora, eu e você precisamos entender isso e precisamos viver isso no nosso dia a dia. Ou seja, todos os dias para a gente, nós vamos tratar de uma forma, mas no Shabat a coisa vai ser diferente. É assim que nós temos que tratar. Então existem muitas referências ao Shabat como um dia especial, mas ainda assim tem pessoas que não creem e não consideram o Shabat um dia especial. Mas eu te digo que há uma qualidade de vida, uma comunhão maior através do Shabat. Eu e você precisamos parar para considerar isso de uma forma diferente. Os nomes de Yeshua, porque eu já quero terminar isso aqui, falando um pouquinho sobre isso aqui para você. Yeshua tem muitos títulos, e entre eles eu gostaria de destacar alguns. Ungido, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Elohim, o Remidor. Ele é a rocha, ele é o mediador, ele é a porta, ele é o pastor. Ele é o nosso sumo sacerdote, também o intercessor. Ele é o rei de Israel, o leão de Judá. Ele é a árvore da vida, a luz do mundo. Ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é a ressurreição e ele é a vida eterna. Ele é a testemunha fiel, ele é o amém. Ele é o início e o fim. Se você considera tudo isso comum, eu sinto muito. Porque nada disso é comum. Nada disso é comum, pelo contrário. Yeshua é
o incomum entre os incomuns. Ainda sobre ele, Shaul nos informa: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando Shaul diz essas palavras, o sentimento que vem ao meu coração é de que Yeshua realmente é o Senhor. Ele é o prometido do Eterno para a humanidade. E você imagina que tudo foi feito por Ele e através dele. Tudo que você e eu vemos e aquilo que nós não vemos. Agora você imagina que um dia toda a criação vai poder glorificar o nome de Yeshua. E eles já fazem isso. Você imagina que quando nos céus e na terra a criação começa a se manifestar, ela se faz por conta de um louvor que ela dá a Yeshua. Porque o Eterno deu para Yeshua um nome que está acima de todo nome. Se há um nome hoje que tem que ser confessado, é o de Yeshua. Se há um nome hoje que precisa ser reverenciado, é o nome de Yeshua, porque o Eterno deu para Yeshua este nome, e é isso que está escrito. Enfim, esse é Yeshua. Ele não é e nunca será comum. Então, portanto, vamos tomar cuidado com aquilo que nós consideramos ser comum. Não devemos tornar o incomum comum. Fica a dica, fica o recado para mim e para você. Que o Eterno nos ajude para que nós possamos classificar cada coisa em seu lugar. Nunca elevando o comum a um patamar mais alto e nem desprezando aquilo que é incomum e santo. Colocar as coisas no lugar nos conduzirá ao lugar. E neste lugar nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores para todo sempre. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no nosso próximo vídeo. Favorite o nosso vídeo. Siga a nossa página. Compartilhe com outras pessoas. Diga do trabalho que nós estamos fazendo. E eu espero que muito em breve nós estejamos juntos para mais uma vez glorificar o nome de Yeshua.